Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleceis, desmaiando em vossa alma. Também a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós reconhecemos toda a nossa incapacidade, tanto para ouvir a Tua palavra, como para falar a Tua palavra, Senhor. O Senhor mesmo disse que sem Ti nada podemos fazer. Então nós oramos, clamando o socorro do Teu Espírito Santo para esse tempo, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. O Senhor nos dê mentes atentas, o Senhor unge os nossos ouvidos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para compreender das coisas espirituais. Clamamos pelo Teu socorro, Senhor, segundo a Tua promessa que disse que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema, correndo a carreira cristã. E nós precisamos entender sobre isso. O que é esta carreira? No que estamos envolvidos? E nós sabemos que a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós fomos introduzidos nesta carreira. O Senhor, segundo a Sua palavra, nos regenerou, nos deu vida, nos deu o Seu Espírito Santo para nos auxiliar nesse percurso todo. E agora a nossa vida sobre esta terra é uma vida de peregrinação. Uma vida que nós temos um propósito da parte de Deus. E esse propósito da parte de Deus é nos conformar à imagem do Seu Filho. E nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Sempre na graça e na dependência do Espírito Santo, mas há uma necessidade que você e eu saibamos que nós não estamos aqui por acaso e precisamos saber que estamos envolvidos em algo muito maior que nós, o propósito de Deus, e fomos eleitos antes da fundação do mundo para esse propósito, para essa corrida. E é interessante porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele usa esse exemplo de um atleta que em tudo se domina.
né? E para herdar uma coroa incorruptível. Certa vez eu vi a história de um corredor que treinou 13 anos para alcançar uma medalha. E esse homem, no dia que ele estava subindo ao pódio para receber essa medalha, ele olhava para ela e dizia assim: aqui estão 13 anos da minha vida. Nos últimos 13 anos, todo o propósito da minha vida foi alcançar esse prêmio. Para isso eu me preparei. Para isso eu me alimentei apropriadamente. Para isso eu treinei 6, 7 horas por dia. Para isso a minha vida era treinar, comer e dormir. E por isso hoje eu alcancei esse lugar. E é esse exemplo que Paulo usa em 1 Coríntios 9. Que muitos correm, mas um só leva o prêmio. E que nós devemos correr de tal maneira, ou semelhantemente, para alcançarmos esse prêmio. E talvez você nem sabia que estava envolvido nisso, não é verdade, irmão? Talvez nós estamos tão ocupados com a nossa vida e com os nossos afazeres que temos perdido essa realidade que estamos envolvidos em algo maior. O Senhor nos introduziu com um propósito nessa terra. Amém? Se os irmãos puderem abrir em Filipenses, capítulo 3. Eu sei que muitas vezes quando nós falamos de galardão, de prêmio, muitas vezes os irmãos colocam ênfase no galardão em si. Ah, se eu vou receber uma coroa, se eu vou entrar no reino, se eu não vou entrar no reino. Mas não temos percebido muitas vezes que a nossa premiação é o próprio Senhor Jesus. Ele é o alvo da nossa corrida. Ele é o prêmio da nossa corrida. Então, nós muitas vezes nos tornamos como crianças. A criança, o pai viaja e quando ele volta, a criança não olha para o rosto do pai, olha para as mãos dele. E o que ele tem na mochila. E se ele trouxe presentes, não é assim? Então não está preocupado muito com o pai, nem com aquilo que o pai é para ele, mas preocupado com aquilo que o pai pode dar para ele. Muitos cristãos são assim na sua vida cristã. Eles não estão preocupados com Cristo e a sua vinda. Estão preocupados com o que Cristo vai dar para eles. Isso já é uma característica de que eles perderam o seu prêmio. Perderam de vista o seu prêmio. Amém? Filipenses capítulo 3. Os irmãos conhecem o contexto de Filipenses, né, irmão? Paulo, a partir do verso 1, ele começa a dizer para os irmãos se alegrar, e que para ele não era desgostoso escrever as mesmas coisas, dizer para eles se acautelar dos cães, dos falsos obreiros, da falsa circuncisão, dizer que nós, os cristãos, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E depois, a partir do verso 5, 4, ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, e ele dá todo aquele histórico dele, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. E ele fala que aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. E disse que considerava tudo como excremento de animal. A partir do verso 8, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como excremento de animal. E para que ele considera isso, irmãos? Dessa maneira, para ganhar a Cristo. Então, a nossa coroa é o nosso Senhor. Nosso prêmio é estarmos com Ele. Ele é o amado das nossas almas. E Paulo continua dizendo: e ser achado nele,
não tendo justiça própria, significa que você não faz nada para ganhar a Cristo, nesse sentido. Você se apega a Ele, você é justificado somente pela fé, independente de obras. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo. E continua dizendo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Coloque os olhos no verso 12 agora. Diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo era alguém que estava recebendo de Cristo e avançando em Cristo, na direção de Cristo. E o próprio Cristo era o seu prêmio, o seu alvo. E continua dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. No que depende de mim, irmãos, não penso que alcancei tudo, não é? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual é o alvo desta corrida, irmãos? Nosso alvo, nosso objetivo é ganhar a Cristo. Amém? Poxa, irmão, eu esperava tanto que era uma coroa com um monte de pedras. Sim. Mas será que você ama a Cristo e a sua vinda? Paulo disse que uma coroa estava reservada para ele tinha acabado a carreira. 4:7 de 2 Timóteo. Tinha guardado a fé. Ele diz, desde agora uma coroa já está reservada para mim, a qual Deus, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Amém? Nós temos muito ouvido falar sobre o reino de Deus no nosso tempo, ao redor de nós ultimamente, irmãos. Mas as pessoas têm perdido o foco do rei. Elas têm buscado as coisas daquele tempo, mas não aquele que virá. Então, muitas vezes elas estão indagando sobre coisas como quem é o dragão, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Mas, quando nós abrimos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que é um livro da revelação de Jesus Cristo. Então, se nós não encontramos Jesus Cristo nele, nós não encontramos nada. Não é verdade, irmãos? Precisamos amar o Senhor, amar a sua vinda. E nesse percurso, nessa carreira cristã, nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. Há um tempo atrás, um jovem me procurou e disse assim, irmão, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os irmãos conhecem bem esse versículo, né? Romanos 8, 28. Mas o bem dele era tudo aquilo que podia prosperar a vida dele. Tudo aquilo que ele podia alcançar, tudo aquilo que era bom, segundo o ponto de vista dele. E eu falei, sim, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí eu perguntei para ele assim, mas qual é o bem para Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Aí está no verso 29 do capítulo 8 de Romanos, irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu perguntei para ele assim, se o Senhor começar a conformar a sua vida à imagem de Cristo, o molde é Cristo, e você é bem grande, então você vai sofrer para ser conformado à imagem de Cristo. Não é assim? Se eu pegar alguém, se eu fazer um molde de uma pessoa bem magrinha e depois colocar uma pessoa um pouco mais avantajada dentro do molde do magrinho, o que vai acontecer, irmãos? Vai sofrer
Então eu fui obrigado a falar para aquele jovem que o propósito de Deus sim é um bem. Mas que bem é esse? Ser conformado à imagem de Cristo. É isso que o texto nos revela. Porque as pessoas às vezes até cantam: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mas todas as coisas cooperam para o bem, é todas as coisas que são o bem para mim e para você. E não é isso que o texto está falando. O bem é o bem de Deus, o propósito eterno de Deus. E é para isso que nós estamos nessa corrida. Esse é um dos alvos dessa corrida. Não é verdade, irmãos? Sermos conformados à imagem de Cristo. E o Senhor vai usar todas as circunstâncias para isso. O Deus das circunstâncias. O Deus que vai usar a sua palavra e vai usar a cruz para ajustá-los, todos nós, aos moldes do seu Filho. E que Ele possa fazer isso com cada um de nós. Porque assim nós vamos amadurecendo, irmãos. Amém? E também, um dos propósitos de Deus para essa corrida nossa da fé, é que sejamos edificados juntos como irmãos. E para isso os irmãos precisam notar que muitas vezes a Bíblia virou o seu livro de cabeceira. Tudo que você lê na Bíblia é para você individualmente. E se é assim com você e comigo, irmão, nós perdemos o foco daquilo que Deus tem. Porque Deus não está preocupado com indivíduos. A mensagem da Bíblia é coletiva. A mensagem da Bíblia, irmão, é para um grupo de crentes. Sempre foi. Para um corpo de membros que se tornaram a noiva de Cristo. E quem não tem a ideia do corpo de Cristo como ele é, perdeu de vista o propósito de Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Você lê a Bíblia como se fosse algo que tudo se aplica a você individualmente e nunca te insere num propósito maior que você, que é o corpo de Cristo, coletivamente. Então você está lendo a Bíblia de uma maneira errada. Você precisa voltar os seus olhos para a palavra de Deus e ver o nós, a mutualidade, uns aos outros. Palavras e expressões assim, mutualmente. Como diz, por exemplo, Efésios 2:20, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E o 21 diz, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Também nós, como irmãos? Individualmente, juntamente, estamos sendo edificados. Leia o Novo Testamento desse ponto de vista. Você vai ver a riqueza que é o Novo Testamento. Comece com Romanos 12, por exemplo. A sequência do texto que Israel leu aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um único sacrifício. Muitos corpos, um único sacrifício. Muitos corpos, irmãos, um único sacrifício. Vivo, porque foi regenerado. Santo, porque é separado para Deus, para a comunhão do Filho de Deus. Vivo, santo e agradável a Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso culto. Não é verdade? Quantas vezes você veio para a reunião da igreja, dobrou seu joelho e orava de si para si mesmo, ou para que Deus fizesse alguma coisa pela sua vida? Perdemos o senso de coletividade, irmãos. Muitos lugares existem mais de 1.000, 2.000, 3.000 indivíduos, mas não são corpo de Cristo. E quando eu falo não são corpo, não expressam a realidade corporativa do corpo, orando como um só homem, juntos como um só homem, incluindo todos os irmãos além deles. Esse é o propósito eterno de Deus. Para isso Cristo foi repartido entre os membros do seu corpo. Quando os irmãos abrem Efésios 1:10, os irmãos veem que o propósito de Deus é exatamente esse: convergir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos em Cristo. Tornar a congregar tudo em torno de Cristo, que Cristo seja o centro de tudo, que todas as coisas orbitem em torno de Cristo.
É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Esse é o motivo da nossa carreira. Poxa, irmão, eu pensei tanto que Deus ia me dar um emprego novo. Eu pensei que Deus ia me dar toda a riqueza que eu queria. Esse era o bem que eu esperava de Deus. Deus vai dar para você tudo o que você precisa para ser conformado à imagem de Cristo. Amém? E se você trabalhar, se você estudar e se envolver com o Senhor tem prazer em te abençoar. Mas isso não é o primeiro plano. Amém? O primeiro plano Ele já fez por nós, irmãos. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Então esse é o alvo da nossa corrida. Ganhar a Cristo. Ser conformado à imagem de Cristo. Ser edificados juntos e manifestar a Cristo juntos, como igreja. Isso é muito mais do que nós esperávamos. Não é verdade? Será que nós corremos sozinhos? Existem irmãos que quando ouvem uma mensagem como essa, pensam assim: bom, então pode deixar comigo, irmão, agora eu entendi. Deixa que agora a gente se encarrega do resto. Mas a Bíblia nunca diz isso, irmão. A Bíblia diz que o Senhor te salvou, quando você abre lá em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. E o verso 9 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Boas obras. E continua o texto dizendo assim, irmãos: as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é interessante essa expressão, para que andássemos nelas? Você está parado e as boas obras são uma escada rolante. Você está andando nas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Não é interessante essa expressão, irmãos? Quer dizer, não é pela sua força. O Senhor vai te dar graça e capacidade. Então nós avançamos na graça e recebendo o suprimento da parte de Deus. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E quando você abre em 1 Coríntios 15, né, irmãos? Paulo fala que ele foi, pela graça de Deus, ele era o que era. E a sua graça não havia se tornado vã na sua vida. Ele tinha trabalhado muito mais do que todos os outros. Daí ele diz assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então há uma relação muito importante que nós precisamos notar. Quando nós estamos andando com Cristo, nós estamos andando nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não nos movemos em nenhum tipo de ativismo, irmãos. Nós aguardamos em Cristo. O Senhor se move, nós nos movemos com Ele. O Senhor para, nós paramos. O Senhor fica em silêncio, nós ficamos em silêncio. Nós produzimos a mente, as vontades e as afeições de Cristo. É assim que nós andamos. É essa a fonte que nós precisamos para caminhar. Não vem de nós mesmos, vem do próprio Cristo. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Amém, irmãos? E também precisamos ser informados. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, estou passando e citando muitos textos rápido. Os irmãos podem anotar os textos, ler em casa.
Mas você sabe que nessa corrida você não está sozinho, não é verdade? A Bíblia diz que o Senhor te deixou um paracleto. Essa palavra tem mais de 20 significados diferentes. Consolador, ajudador, auxiliador, advogado. E por aí vai. E o Senhor prometeu que nós receberíamos esse ajudador. Quando você abre no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, a palavra de Deus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então você acha que está difícil caminhar, irmãos, nessa carreira cristã? Talvez você não tenha usado do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você aprende sobre a corrida da maratona romana, você descobre que poderia ficar alguém fora da pista, e quando o corredor não pudesse, por algum ferimento ou alguma cãibra que ele tivesse, correr, esse paracleto entrava na pista, colocava o corredor sobre o seu ombro e corria junto com ele. Esse é o paracleto, esse é o Espírito Santo. E esse é quem precisamos para correr a carreira cristã. Não corremos sozinhos. Amém, irmãos? Temos alguém igual ao Senhor, a mesma natureza que o Senhor. E o verso 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, você precisa saber o caminho. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Você precisa saber por onde prosseguir nessa jornada cristã. O Espírito Santo te dará o caminho. Ele dirá como uma voz por trás de ti: este é o caminho, andai nele. Ele vai direcionar você para Cristo. Vai fazer você lembrar as palavras de Cristo. E vale um parêntese aqui, né, irmão? Se é que você tem a palavra de Cristo dentro do seu coração. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo vai trazer as palavras de Cristo como alguma espécie de osmose sobre ele. Vai cair do céu. Mas ele nunca se envolve com a palavra de Deus. O texto promete que o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que depositamos no nosso coração. Se você não tem a palavra no seu coração, você vai lembrar do que, irmão? Será que você vai lembrar? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Era como dizia um santo do passado: com relação às coisas de Deus, precisamos orar, e precisamos trabalhar, nos esforçar, buscar. Como um corredor, ele vai se alimentar apropriadamente. E Deuteronômio 8,5 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o Espírito Santo sim vai fazer você e eu lembrar aquilo que lemos, aquilo que guardamos no nosso coração, aquilo que estudamos. E também no capítulo 16 de João, no versículo 13, quando ele vier, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, muitas vezes, irmãos, a nossa pobreza espiritual vem do fato de nós não termos consciência do nosso ajudador, do Espírito que está em nós, da parte de Deus, e que é o próprio Deus conosco. Quando o Senhor diz que não nos deixaria para órfãos, voltaria para nós, Ele voltaria para nós na pessoa do seu Espírito Santo, o Pai e o Filho no Espírito Santo. A Trindade Santa é que trabalha em nós. Quando você abre Filipenses 2, 12 e 13, a
palavra de Deus assim diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 13 diz: porque Deus é quem opera em vós. E certo escritor diz assim, irmãos, nós realmente devemos de tremer diante desse fato, que Deus está em nós e Deus opera em nós. Pense sobre isso, irmão. Então nós não estamos sozinhos, amém? Agora nós vamos entrar um pouco no texto que nós lemos, Hebreus capítulo 12. Os irmãos sabem que pelo menos da parte, se você for estudar o contexto imediato desse texto, pelo menos você precisa ir a partir do capítulo 10, no versículo 36 em diante, pelo menos, onde a palavra de Deus diz que nós temos necessidade de perseverança para, havendo feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. E diz que o justo persevera na fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E depois o autor vai definir um pouco o que é a fé e vai mostrar exemplos de fé. E todo o capítulo 11 você tem exemplo de homens que correram a carreira, que completaram a carreira, que perseveraram até o fim e alcançaram as promessas. E esse é todo o capítulo 11. Quando você entra no 12, o autor diz assim: portanto, também nós, agora chegou a nossa vez. Eles correram na parte deles da história, povo de Deus, cada um na sua época, mas agora é o nosso tempo. E diz: também nós, visto que temos de rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunhas. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Em toda a história humana, Deus teve o seu povo. E esses homens estão na glória com Cristo, aguardando você e eu sermos aperfeiçoados. E quando se fechar o número dos filhos de Deus, o Senhor virá do céu. Amém? O número daqueles que serão salvos, o Senhor virá do céu. E nós estaremos junto com eles, esses que perseveraram na fé. Então, como correr esta carreira, irmãos? Primeira coisa, vivendo uma vida pela fé. Amém? Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus diz assim: o meu justo viverá pela fé. Isso está em 1,17 de Romanos e aqui também em 10:38 de Hebreus. Isso significa, irmão, que o justo recebe vida e vive por essa vida. Recebe vida e vive pela fé. A fé é uma confiança racional. Uma confiança que em plena convicção e certeza conta com o fato de que Deus é digno de todo o crédito. A fé não vai aviltar a sua mente. O Senhor não veio tirar o seu cérebro, veio tirar os nossos pecados, não é verdade? E a fé vai fazer você mais confiante, mais integral, homem integral. Você vai analisar aquilo que Deus prometeu para você. E você vai se unir a Deus em fé, confiar naquilo que Ele te disse e vai viver pela fé. E a nossa vida durante toda essa carreira é de fé em fé, de glória em glória. É graça sobre graça, não é? A parte B do versículo diz assim, irmãos: desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo o peso é uma coisa que você deve fazer. E de todo o pecado, outra coisa. E que peso é esse, irmãos? Os irmãos sabem?
Perceba que não é nada pecaminoso, senão o autor só escreveria para nós assim: desembaraçando-nos de todo o pecado. E incluiria tudo dentro do assunto do pecado. Mas ele dividiu em duas partes aqui: desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Muitas das coisas que impedem você de correr a carreira cristã não estão ligadas a pecado. Trabalhar não é pecado. O nosso lazer não é pecado. Termos amizades não é pecado. Muitas das nossas ideias não são pecado. Mas quando estas práticas são como um peso que nos impedem de prosseguir, então nós devemos nos desembaraçar dessas mochilas, de todas essas práticas. Se você é um escravo do trabalho, então você precisa reavaliar o seu tempo com relação ao seu trabalho. Se você é um escravo das suas ideias, tem muitos irmãos que estão em indagações sem fim, que não dizem respeito à palavra de Deus. São coisas que caíram como um paraquedas na cabeça deles, como um passarinho, uma pedra que caiu na cabeça deles, um pensamento: oh, será que isso? Às vezes indagações até mesmo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quantas pessoas se perdem em assuntos que não dizem respeito àquilo que é central? Qual é a marca de Caim? Quem casou com Caim? Etc. Perdem o foco pela sua mente. Irmão, eu estava meditando. Você estava meditando sobre o quê? Qual era o texto? Não, é que me veio uma ideia na cabeça. Pode ser que essa ideia seja mais um peso para que você seja impedido de correr a carreira. Nós precisamos prestar atenção nisso, amém, irmãos? Em todas as práticas que não são pecaminosas, mas que nos impedem como um peso. Você está como uma mochila pesada nas costas para correr uma grande maratona. E essa mochila foi você que colocou, não foi Deus que deu. Às vezes é alguma coisa no seu trabalho. Tem irmãos que são escravizados pelo seu lazer. E não há problema nenhum em descansar, irmãos. Agora, quando o nosso lazer é nosso Senhor, aí nós temos um problema. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo repete. Fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, precisamos perceber aquilo que tem impedido o nosso crescimento. Impedido a edificação. Impedido prosseguir na fé. É pecado? Não. Mas às vezes se tornou o seu Senhor. Seu trabalho se tornou o seu Senhor. Se você trabalha acima do que é normal e o objetivo do seu trabalho é conquistar, ficar rico, etc., você precisa ler o capítulo 6 de 1 Timóteo. Aí você vai perceber que talvez você esteja caindo na cilada do diabo. E algumas dessas práticas precisam ser ajustadas na sua vida. Também o seu sistema de pensamento, muitas vezes. Às vezes as nossas relações, irmãos, as más conversações, sim, corrompem os bons costumes. Existem amigos que nós não deveríamos ter. Companhias que nós não deveríamos ter, porque nos impedem de prosseguir. O que mais fazem é nos influenciar para o mal. E muitas vezes as pessoas dizem que vão levar eles para a igreja. Não é assim? Não há problema nenhum você ter relacionamento com a sua família, com pessoas que não conhecem a Deus, mas julgue se elas têm te afastado de Deus. Você precisa considerar esse fato. Uma certa jovem chegou para Spurgeon e disse que ia levar, estava tendo um relacionamento com um rapaz e ia levá-lo para a igreja. Spurgeon fez ela subir em cima da mesa, segurou na mão dela e disse: puxe-me para cima. Ela tentou e não conseguiu, daí com um simples toque ele desceu ela para baixo. Ele disse, sou como esse rapaz. É muito mais fácil
eu puxar você para baixo do que você me trazer para cima. E então nós precisamos perceber que muitas vezes pessoas têm se embaraçado na fé e na carreira por causa de práticas comuns, de ideias e de muitos tipos de relacionamento. Amém? E trate seriamente com o pecado. O texto continua dizendo assim: desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente vos assedia. Se cada um de nós pararmos e com uma folha de papel na mão, irmãos, nós vamos tanto ver as coisas que têm nos afastado de Deus, que são lícitas, quanto as nossas práticas que nós devemos abandonar. Nós devemos tratar seriamente com o pecado. Se você ainda pratica alguma coisa pecaminosa, trate seriamente com isso. Não brinque com isso. O diabo está aí para fazer sempre o pecado mais atraente, o inferno não tão danoso, a palavra de Deus difícil e o céu um lugar chato. Mas trate seriamente com o pecado, irmão. O pecado não é brincadeira. Amém? O pecado faz com que nós estacionemos na fé. Nós ficamos frios. Muitas vezes somos enganados. Depois que pecamos, a acusação do diabo, a acusação na nossa consciência, nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos para que serve o sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo, para limpar o nosso caminho e estabelecer nossa comunhão novamente com Deus, para lavar a nossa consciência e para a vitória sobre o inimigo. Então devemos tratar seriamente com o pecado. Não dá ocasião à carne. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, segundo as suas concupiscências. Isso está lá em Romanos 13, 14. Sabe o que é dispor para a carne? Você fazer dispensa para a carne. Uma coisa que você sabe que vai levar você a cair em pecado, está guardada no seu coração, está guardada dentro da sua casa, em algum lugar. E quando você tiver contato com aquilo, aquilo vai fazer você tropeçar. Não faça dispensa para a carne. Trate seriamente com o pecado, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E coincidentemente, tanto eu como Isa compartilhamos com os irmãos sobre a perseverança. E é uma das coisas que mais a gente vê nos nossos dias, irmãos. Falta de perseverança. Esse é um livro da Palavra de Deus, juntamente com o livro de Tiago, da primeira epístola de Pedro, que fala, entre outras coisas, de perseverança, de permanecer firme. Como permanecer firme faz com que a sua vocação seja confirmada. Será que você é um crente de verdade? Se você permanecer firme até o fim, provavelmente você seja. A perseverança é algo importante. Como está lá em Lucas, que diz: na perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverança é importante. Diz: corramos com perseverança. Talvez você saia daqui hoje e comece: amanhã eu vou correr, irmão. Mas você corre até terça-feira. Na quarta já não corre tanto. E na quinta você já desistiu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A vida cristã é uma vida de perseverança. Não é uma vida fácil. Não é um caminho fácil a subir. Mas quando nós chegarmos lá, terá valido tudo a pena, porque nós estaremos com o Senhor e o Senhor será a nossa herança. Amém, irmãos? Então nós precisamos de paciência, perseverança, paciência com pessoas, perseverança nas circunstâncias. E o verso 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para quem que nós vamos olhar durante o tempo que nós estamos correndo? Para o irmão que me ofendeu. Para a minha mulher que não se converte. Para aquele irmão que é difícil, dureza, conviver com aquele irmão.
É uma cruz no meu caminho. Para quem nós olhamos, irmãos? Sabe que você, para olhar para Cristo, precisa ter olhos espirituais? Como está lá em João capítulo 12, aqueles gregos gostariam de ver Jesus, mas não era o tempo deles. 12:21 de João. Para ver Jesus, você precisa ter olhos espirituais. Você precisa não olhar para as coisas segundo a carne. Como está, se você quiser abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, um texto maravilhoso, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, uma epístola que fala de espiritualidade. O tema dessa epístola está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, um homem em Cristo, um homem espiritual. E a partir do verso 14 ele diz assim, capítulo 5, pois o amor de Cristo nos amarra, nos constrange, sabendo nós isto, um morreu em benefício de todos, logo todos morremos. Quando você se converteu, irmão, houve morte e ressurreição nessa ação do Espírito Santo em você. Morte do seu velho homem com Cristo na cruz, e vida nova e novidade de vida pela ressurreição de Cristo. Diz, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, e se você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você sabe que Paulo diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, e a maioria deles ainda estava vivo. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15. E diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós podemos dizer, irmãos, que Cristo é a lente pela qual você vai ver as coisas espiritualmente. Quando você olhar para Cristo, você vai olhar para o seu irmão espiritualmente. Não vai mais olhar para as coisas segundo a carne. E diz, e ainda que se conhecemos Cristo segundo a carne, agora nós não o conhecemos deste modo. Você quer olhar para Cristo e está dizendo assim, Senhor, aparece para mim aqui, aparece agora. Não é assim mais, irmãos. Ainda que Ele faz o que Ele quiser e aparece quantas vezes Ele quiser. Mas, durante todo o tempo que Ele ficou 40 dias com seus discípulos, Ele estava treinando eles para o reconhecer dentro deles, pelo Espírito, não segundo a carne. Nós brigamos com as nossas esposas, porque nós não sabemos diferenciar aquilo que elas têm de Cristo, daquilo que é da carne delas mesmas. Nós discutimos com os irmãos, não somos tão relevantes, não relevamos tantas coisas, porque olhamos com olhos carnais. Nós não percebemos e não diferenciamos aquilo que é de Cristo e aquilo que é da natureza caída do irmão. Está prejudicando muitas vezes o relacionamento. Mas quando você olha para Jesus e fixa os seus olhos nele, então você começa a olhar as coisas de um ponto de vista espiritual. E você vai olhar que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Como correr a carreira, irmãos? Olhar para Jesus. Colocar os nossos olhos fixos nele. E o texto prossegue. E diz assim, o qual, verso 2 do capítulo 12 de Hebreus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. É interessante porque aqui você tem um percurso dos sofrimentos de Cristo até a sua glória, como é o tema da primeira epístola de Pedro, sofrimento e glória. E Cristo é o nosso exemplo. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos que Cristo tinha um alvo, irmãos. A Bíblia diz que Ele tinha e demonstrava no seu rosto
a intrépida resolução de ir para Jerusalém e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Ele tinha o alvo da vida dele. Ele tinha o propósito exato para o qual ele tinha vindo a esse mundo. Estava fixo naquilo. E diz que ele sabia de todas as coisas, que o ressuscitaria, que seria entronizado à destra de Deus. E diz que essa era a alegria dele. E nós éramos a alegria dele. E diz que por causa da alegria que lhe estava proposta. Os irmãos estão entendendo? Tome isso para a sua vida, para a minha vida, nessa carreira cristã, irmãos. Eu não tenho mais alegria de viver. Sério mesmo? Mas você não é um cristão? Um cristão tem alegria até na morte. 4:13 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Se nós morremos em Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não há motivo para nós estarmos tristes, irmãos. Nós temos uma alegria garantida e um futuro garantido na presença do Senhor. Em alegria, em plenitude de alegria. E o Senhor viu essa alegria. E viu você também, que estava aqui, que está aqui hoje. Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E ficou satisfeito. E o texto diz para você: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que aconteceu? Suportou a cruz. É como se ele dissesse para você e para mim, irmãos: valeu a pena. Vale a pena todo o sofrimento nesse mundo, olhando para Cristo, porque nós temos certeza da nossa estadia com Cristo, da nossa chegada segura. Então, temos um coração cheio de alegria. Então não troque a alegria de Cristo pelos prazeres desse mundo. Não troque Cristo por nada, irmãos. Cristo virou mercadoria. Está num balcão de negócio. Os irmãos viraram mercadoria. Não troque Cristo por nada. Não faça Cristo pequeno. O irmão Theophilus Sparks dizia que muitos homens fazem Cristo pequeno. Muitos crentes fazem Cristo pequeno. Não faça o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder pequeno. Amém, irmãos? Não troque Ele por nada. Não se torne inimigo de Deus, sendo amigo do mundo. Aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, como fala Tiago, capítulo 4. Mas nós olhamos para Cristo, tomamos o exemplo de Cristo. Cristo, em face de todo o sofrimento, tinha os olhos postos na alegria que lhe estava proposta. E por causa dela ele suportou a cruz. Sofrimento e glória. E para nós, irmãos, nesse mundo teremos aflições, mas desse sofrimento, glória. Se você não sofre com esse mundo, tem alguma coisa errada com você. Talvez você goste dele. Porque à medida que nós vamos nos santificando em Cristo, nós sofremos até conosco mesmo, irmãos. Quando nós queremos orar e não conseguimos. Quando nós queremos buscar a Deus e não conseguimos. Somos vencidos pelo sono, pelas dificuldades. Um irmão querido dizia que todas as vezes que você não consegue dizer um aleluia, um glória a Deus e dar graças a Deus, está demonstrado na sua vida o peso do pecado que está sobre a sua carne ainda. Então, mesmo que você não esteja sofrendo com coisas externas, talvez a própria presença do pecado nos nossos membros devia nos afligir ainda. Como Paulo diz: desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém, irmãos? E, verso 3, considere a Cristo. Considere os sofrimentos de Cristo.
Você pensa assim, nossa, esse sofrimento é insuportável para mim. Aí você coloca os olhos em Cristo. Será que o seu sofrimento foi pior que o dele? E para que você vai considerar sempre essa realidade, irmão? Para você não desanimar. Cristo sofreu amargamente, para quando você pensa que está sofrendo com uma coisa mínima, você olha para Ele e diz, o meu Senhor sofreu, e isso não é nada. Então você não desmaia na sua alma. Os sofrimentos de Cristo chegam a ser motivação para você e para mim, irmão. Olhar para Cristo é isso. Amém? Você compara assim. Certo irmão, uma vez foi pregar num lugar e deixaram ele dormindo no relento. Foi todo mundo indo embora, deixaram ele sem carona, em outra cidade. Daí ele achou uma banquinha de verdureira, se deitou ali e dormiu. Naquele momento ele lembrou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E ele chorou e disse, eu não sou digno de sofrer como meu Senhor. Então, aquilo foi ânimo para a alma dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como que nós podemos correr esta carreira? Considerando a Cristo, conhecendo a Cristo, olhando para Cristo. E as nossas almas não desfalecerão em face do sofrimento. E vamos entrar um pouquinho também no texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Como correr esta carreira? A epístola de Paulo aos Coríntios, ainda que seja muito admirada por todos, né? É muito pregado sobre 1 Coríntios. Por exemplo, os irmãos que gostam de exagerar muitas vezes nos dons espirituais, gostam muito de 1 Coríntios capítulo 12, parece que é o capítulo mais importante da Bíblia, não é? E Paulo está em toda essa epístola corrigindo irmãos carnais. E você vê Cristo resolvendo vários problemas em toda a epístola, até mesmo homens que nem criam mais na ressurreição de Cristo, que nem criam mais em ressurreição dos mortos. E quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios 12, você vê que Paulo tem que dizer que ninguém pelo Espírito de Deus fala anátema a Jesus, porque alguém estava falando em outra língua e estava me ajuda, irmãos, amaldiçoando Jesus. E ele disse, ninguém pelo Espírito de Deus faz isso. Eu precisava dizer para crentes que ninguém amaldiçoa Jesus se tem o Espírito de Deus, porque tinha gente na reunião que falava em outra língua amaldiçoando Jesus. Já pensou nisso, irmãos? Não, eu só tinha pensado nos 9 dons, e o de línguas é o 9, e ainda o 9 é o mais importante. Mas é o 9, mas é o mais importante. Como os nossos valores estão invertidos, irmãos. E no capítulo 8 em diante, Paulo vai mostrar a fé que opera pelo amor, um estilo de vida caridoso, que não faz as coisas porque acha, não faz muitas coisas que acha certo, vou repetir, não faz muitas coisas que acha certo, por amor aos irmãos. Por isso no capítulo 8 ele diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e os irmãos sabem que haviam pessoas que tinham bastante problema com a carne que era vendida no mercado, porque toda a carne que estava no açougue era a carne que vinha do templo, vendida pelos sacerdotes daquele templo, onde tinham mais de 1000 prostitutas cultuais, e aquela carne, como sobrava muito, era vendida do sacerdote para o açougueiro. Aí os irmãos dessa cidade pensavam assim, e agora, como é que eu vou comer essa carne que foi sacrificada ao ídolo? Toda a carne é sacrificada ao ídolo. E Paulo precisa falar, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, agora Paulo se refere aos irmãos que conheciam, mas não amavam. Reconhecemos que
Todos somos senhores do saber. E ele já começa a repreender. O saber ensoberbece, o amor edifica. E ele vai trabalhar esse tema do amor que restringe a sua própria liberdade em favor dos outros. Todo esse capítulo 8, 9 e 10. No 9 mesmo ele mostra várias coisas que ele tinha direito e abriu mão, porque amava os irmãos. E quando você chega lá no verso 19, Paulo diz assim, capítulo 9, verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse é um homem que ama, sabe que o saber ensoberbece e o amor edifica. Procedi com os judeus como se judeu fosse, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Não parei, irmão. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus. Mas debaixo da lei, você conhece a lei de Cristo? A lei da liberdade que Tiago fala? A lei do amor? O governo da caridade, que restringe a sua liberdade em amor do seu próximo? Isso é o que governa a nossa vida, irmãos. Continua dizendo, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E o texto que nós lemos no começo da reunião: tudo faço por causa do Evangelho. Como correr esta carreira? Fazer tudo por causa do Evangelho. Ser um servo do Evangelho. Ser um servo de Cristo. Fazer tudo para a glória de Deus, como diz 10:31 dessa epístola. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Ou como diz Colossenses capítulo 3, fazei tudo como ao Senhor, e não para homens. Então a irmã agora cozinha, cozinha para aquele marido ingrato, sem vergonha, que só me xinga. Não, irmã, para o Senhor. E aquele patrão que não paga o meu salário direito, trabalha para o Senhor. Tudo faço por causa do Evangelho. Assim que nós corremos a nossa vida, irmãos. O pedreiro está construindo uma casa para o fulano de tal, e cada tijolo que ele coloca naquela casa é para o Senhor. Isso os reformadores entenderam muito bem. Eles diziam, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando um homem ia construir uma cadeira de madeira, a parte que ninguém via da cadeira era bonita, tanto quanto a parte que todo mundo via da cadeira. Por quê? Porque aquele móvel era feito para a glória de Deus. Isso era na prática da vida cristã dele. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo em favor do Evangelho. Eu sou um advogado que estou advogando. E tudo que eu faço advogando, eu quero que seja para benefício do Evangelho. Já pensou isso, irmão? É um advogado missionário. Eu sou uma costureira. E tudo que eu estou costurando, eu quero que seja em benefício da causa do Evangelho. É uma missionária costureira. Tudo que ela faz é para o Senhor e não para os homens. Será que nós vamos fazer as coisas direito, irmãos? Será que nós vamos enganar alguém? Vamos mentir? Vamos trapacear? Vamos fazer negócios escusos? Vamos viver para a glória de Deus. É assim que nós corremos a carreira cristã. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. E seguindo, continua o texto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Em tudo se... Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Faça o seguinte, irmão, como tarefa, você e eu. Pega a história do maior corredor, de alguma modalidade, e todo o seu preparo. Tudo aquilo que ele fez foi para receber uma coroa corruptível. E nós? O que temos feito para alcançar uma coroa incorruptível? Corra a carreira, domine a si próprio. Tenha domínio próprio. Assim corro também eu, não sem meta. Conheça o seu propósito. O que os irmãos acham? Paulo estava fazendo tudo aleatoriamente ou ele estava fazendo tudo na direção de Deus? Tudo com uma meta definida. Tudo com um propósito definido. Tem a meta, mas as metas em Deus. Amém, irmãos? Sabe o que é as metas em Deus? É não pensar nem além, nem aquém do que você é. O nosso maior problema é que nós sempre pensamos além do que nós somos e propomos mais do que podemos fazer. Por exemplo, você pega um irmão que quer começar a estudar a Bíblia, ele já quer começar a estudar 6 horas por dia da Bíblia, mas ele não consegue ler nem 15 minutos. Mas se ele não conseguir ler 6 horas, então ele não quer ler. Não é assim? É mais ou menos assim, irmãos. A partir desse ano de 2018, eu vou orar 1 hora, ler 1 hora, não consegue orar em 5 minutos, nem ler 2 minutos, já bate o sono, já bate o cansaço. Mas se não for para ser isso, então eu não quero. Bom, eu acho que é um engano da sua parte. Tem pessoas que passam a vida inteira falando a mesma coisa. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso. Conheça o propósito de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com os irmãos e você vai conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes, você é imaturo a ponto de realmente não saber o que Deus tem para a sua vida. E às vezes, se você começar a ter comunhão com irmãos um pouco mais maduros que você, os próprios irmãos vão mostrar para você assim, irmão, você tem facilidade nisso. Ou, em outras palavras, você tem graça para fazer isso. Você tem graça da parte de Deus para isso. Sério, irmão, sim. Porque a graça flui na sua vida por aqui. Aí você nunca vai ter medo de colocar essa realidade do propósito de Deus para a sua vida, agora sim individualmente, mas para benefício do corpo de Cristo. Você não vai ter medo de colocar à prova. Quantas vezes nós já colocamos à prova aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas? E o Senhor confirmou o chamado daquilo que Ele tinha para as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas que têm algum chamado de Deus para fazer alguma coisa, ele nem quer fazer aquilo, ele quer fazer outra. Aquilo ele não quer fazer. E é para aquilo que Deus chamou ele. Normalmente é assim. Por isso que dificilmente nós percebemos. Por exemplo, o irmão que o Senhor chamou para compartilhar a palavra, ele nunca vai ser prepotente, irmãos. Ele sempre vai ser alguém que se considera incapaz. Essa é uma das características mais claras de um servo de Deus. Que naquilo que o Senhor chamou ele para fazer, ele não acha que ele é capaz de fazer por si mesmo. Ele vive dependendo de Deus. Ele entende bem que Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. E se Ele não fazer nada, não adianta nós pular, espernear. Amém? Conheço o propósito de Deus, como Paulo diz, corro eu, não sem meta, luto,
não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Um irmão certa vez disse que o corpo é um ótimo senhor. Aliás, o corpo é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E quando nós começamos a entender que precisamos correr uma carreira, irmãos, muitas vezes o nosso corpo não vai querer. O nosso corpo vai querer dormir. O nosso corpo não vai querer as disciplinas espirituais que fazem nós experimentarmos autocontrole. Uma delas é ficar sem comer, por exemplo. Ninguém gosta de ficar sem comer, não é verdade? Uma das disciplinas espirituais é ficar sem comer. Jejuar. Você gosta de jejuar? Eu não, irmão. Eu fico bravo quando vou jejuar. Parece que o meu corpo fica pedindo assim que se eu esbarrar em alguém, eu acho que eu mordo. Para minha vergonha. Por isso que eu estou grandão assim. Não é? Mas nós não devemos fazer aquilo que o nosso corpo quer, irmãos. O nosso corpo deve ser um servo e não um senhor. O seu corpo quer dormir? Faça ele ficar acordado. Se é para a causa de Cristo, faça ele ficar acordado. O irmão Atmani dizia que muitas vezes um obreiro poderia dormir, mas teria vezes que pela causa de Cristo ele não poderia dormir. Muitas vezes ele poderia comer, mas outras vezes pela causa de Cristo não ia dar tempo dele comer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então o corpo tem que ser um servo. Faça do seu corpo seu servo. Não seja servo dele. Isso nós precisamos para correr a carreira, irmãos. E vamos ver algumas coisas que nos impedem. Gálatas. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, de todos nós, para uma coisa que o Senhor sempre tem feito com que nós notemos. Irmão, se você não andar a carreira que o Senhor propôs para você, você vai amadurecer no seu físico. Você vai se tornar um velho fisicamente, uma pessoa de idade. E vai acontecer ou uma coisa ou outra com você. Se você correr a carreira que Cristo propôs para você, você vai se tornar alguém doce. Alguém que todo mundo gosta de estar perto. Alguém que todo mundo está em volta. Porque tem a Cristo e tem o bom perfume de Cristo. E todo mundo gosta de estar perto. Agora, se você não avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, você vai se tornar uma pessoa como a grande maioria das pessoas de idade que nós conhecemos, amargurada. Você vai se tornar uma pessoa amarga. Seus filhos vão querer botar você no asilo. Ninguém vai suportar estar no seu lado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não há meio termo nisso aqui, irmãos. Alguém estava falando do aniversário de um grande homem de Deus que estava beirando 100 anos, e outro falou a respeito dele assim: o irmão se tornou doce. Um servo de Deus doce. Que alguém ama estar perto, porque é doce. E a grande maioria das pessoas de idade que nós conhecemos, irmãos, se tornam amargos. Falam as mesmas coisas. Você encontra ela agora, ela tem um assunto. Daqui a 5 anos você encontra ela tem o mesmo assunto. Ela se ocupa com coisas que não produzem edificação e se tornou alguém amargurado. E que não seja assim conosco, irmãos. O Senhor tem nos dado oportunidade de crescer. Amém? Vamos abrir em Gálatas capítulo 5. A
a partir do verso 16, você tem aquela parte ética da Epístola aos Gálatas. Os irmãos sabem que uma das coisas que é evidente nessa Epístola aos Gálatas é que ela trata do evangelho da justificação pela fé sendo defendido contra os caluniadores, contra aqueles que estavam pervertendo a fé pela religiosidade. Até mesmo a palavra mundo no livro de Gálatas, a impressão que particularmente tenho é que ela sempre se refere ao mundo religioso. E desse o Senhor nos libertou. Mas uma das coisas que nós percebemos é a necessidade, irmãos, de andar no Espírito. Se nós não andarmos no Espírito, isso não é nada místico. E os irmãos vão perceber isso com clareza. Por exemplo, verso 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os irmãos lembram de Romanos capítulo 8, versículo 5? Quando você chegar em casa, irmão, você escreva numa folha de papel assim, faça um risco no meio dela, e coloque num lado carne e outro espírito, e coloque você no meio. E você hoje, como crente, está entre dois chamamentos. É como um pêndulo. Você pode se inclinar para lá ou se inclinar para cá. E quando você abre com Paulo falando aos Romanos, em Romanos 8, a partir do verso 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne, diz, fixam a sua mente nas coisas da carne. Essa palavrinha que está na sua tradução aí, cogitam das coisas da carne, essa palavrinha significa fixar a mente nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então hoje, você como cristão, você está entre dois chamamentos. Onde você colocou a sua mente? Com que você se ocupa? Se você se ocupa em dependência e obediência do Espírito, então você está andando no Espírito. Andar no Espírito é ser conduzido pelo Espírito. O Espírito, você está andando sobre essa base. Sua mente se ocupa com as coisas do Espírito. Você coloca a sua vontade na dependência do Espírito. Você coloca seus desejos, você coloca as suas emoções, você anseia pelas coisas do Espírito. Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito não é você estar por aí fazendo um cambalhota, ou fazendo alguma coisa involuntária com o seu corpo, ou gritando como se você não tivesse autocontrole, porque um dos frutos do Espírito é o autocontrole. Se você não tem autocontrole, não é pelo Espírito de Deus que você está fazendo essas coisas, porque um dos frutos que o Espírito Santo nos dá é autocontrole. Esse é um dos frutos do Espírito. E andar no Espírito é pôr a mente no Espírito, pôr as emoções no Espírito, nossos desejos, nossas vontades voltadas para o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, em dependência e obediência de Deus. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 2, outro problema sério nos nossos dias. Nós temos muitos teólogos de internet nos nossos dias. Nós temos uma infinidade de bobagens que
que são produzidas e postadas na internet. É uma infinidade sem tamanho, irmãos. E se você for alguém que recebe bem conselho, hoje nós vamos dar um conselho importante para você. Isso que Paulo diz no capítulo 2 de Gálatas. Paulo foi alguém que recebeu o evangelho, como ele diz, da boca do Senhor. Ele não recebeu de homem nenhum, diz ele, mas do próprio Senhor. E quando, depois de 14 anos, ele sobe para Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, diz que recebeu e subiu por obediência a uma revelação. E chegou para os outros apóstolos, Pedro e Tiago, pelo menos, e diz que expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. E preste atenção, para que ele fez isso, irmão? Para, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão. Alguém que está avançando na carreira cristã com desejo de não correr em vão, não ser impedido de correr, não estacionar nessa carreira, é alguém que confere coisas espirituais com coisas espirituais. É alguém que consulta 2000 anos de história da igreja e o que se disse, a igreja disse sobre alguns assuntos. Porque nem você, irmão, nem eu somos uma ilha, que somos independente e não precisamos de ninguém. O Senhor nos fez dependentes uns dos outros. E você tem dificuldade de conferir as coisas que você aprendeu? Você não imagina a infinidade de material maravilhoso que você tem nas mãos em português hoje para conferir aquilo que você está lendo. Não estou falando que você depende desses materiais. Estou falando que depois que você leu, na dependência do Espírito, então você confere se aquilo que você entendeu pelo Senhor, ou você está correndo atrás da sua própria cabeça. E muitas vezes você está correndo atrás da sua própria cabeça porque você conhece poucos textos da Escritura. E aí quando você pegar um bom comentarista, um bom irmão falando sobre tal ou tal assunto, ele vai lembrar você ou fazê-lo você saber de textos que você nem sabia que existem nas Escrituras e que contrariam seu pensamento, que nasceu só na sua cabeça e que nunca ninguém pensou sobre isso. Sabe quando alguém diz assim, eu tive uma revelação nova? Pode correr. A igreja está aí há 2000 anos, irmãos. Não há nada de novo. É a velha e preciosa palavra de Deus, que se torna viva todos os dias. Não tem nada de novo. Agora é uma novidade. A novidade pode correr, irmão. Não conferiu, nem mesmo perguntou. E o próprio Paulo diz, para que eu não corresse em vão, eu fui aos que eram antes de mim, e os expus o evangelho como recebi. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Conferir, perguntar, considerar. Os irmãos nem imaginam, acho que muitos de nós imaginam a quantidade de besteira que nós temos que está sendo publicada na internet. A quantidade de interpretação equivocada, tirando o texto de contexto. Uma simples leitura do texto mostra que o texto não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. E muitas vezes nós caímos nessas coisas. Vou dar um exemplo para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3. Alguém faz um estardalhaço, está todo mundo gritando, virando cambalhota, fazendo, parece às vezes até um centro de macumba. Diz, esse é o Espírito. Aí você diz, mas o Espírito da Bíblia não fazia essas coisas. Aí a pessoa diz, irmão, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aí você conhece a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3.
Aí você vai ler o texto de 2 Coríntios capítulo 3. Aí o texto diz que os judeus, quando leem o Antigo Testamento e não têm a Cristo, têm um véu sobre o seu coração. Quando um deles se converte a Cristo, o véu dele é tirado. E agora ele consegue ler com toda a liberdade. E o próximo verso diz: porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade para quê, irmão? Para ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. É isso que o texto está falando, não é outra coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eles liam com o véu sobre o seu coração. Agora o Espírito, pela conversão, arrancou o véu do seu coração. Agora eles lêem a Cristo, claro, no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nesse mesmo, aí você vai lá em 1 Coríntios 2, fala que aquele que é carnal não entende as coisas do Espírito, porque se discernem espiritualmente. Isso é a maior desculpa para quando você olha alguém fazendo uma aberração que não tem nada a ver com o Espírito, e ele diz: não, mas você é carnal, você não entende as coisas do Espírito. Mas, irmãos, o Espírito que escreveu a Escritura é o Espírito que está fazendo isso, então tem que estar na Escritura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É o mesmo Espírito, um único e mesmo Espírito. Se não está na Escritura, nem que Deus desça do céu e diga para você: mas fui eu que fiz. Daí você vai poder dizer para ele, porque ele deu essa confiança para você: mas Senhor, não está na tua palavra, não preciso praticar o que não está na tua palavra. Mas isso não vai acontecer, irmão, porque o Senhor só vai fazer aquilo que está na sua palavra, nada fora daquilo que está na sua palavra. E nós temos liberdade de considerar as coisas segundo a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Considerar mesmo, irmãos, pensar, procurar autores, bons autores. Se você não conhece bons autores, pergunte. Há muitos anos atrás isso me salvou de muitos erros, e tem me sustentado ainda algumas anotações de irmãos maduros que disseram bons autores, bons comentaristas bíblicos, e que nos salvam das nossas indagações quando nós somos novos. Ou às vezes, irmão, você tem o costume de pegar um assunto só de um ponto de vista, e o assunto que você tratou é muito maior do que o seu ponto de vista. Você pegou um ângulo do assunto, e muitos escravizam outros porque desconsideram todos os outros ângulos desse assunto e que complementam o assunto. Então, quando você for tratar de alguma coisa da Bíblia, considere os irmãos que conhecem sobre isso, os comentaristas. Você vai tratar do assunto do Espírito Santo, então vão ter muitos lugares na Bíblia que falam sobre ele. Às vezes você vai tratar e você vai ficar só com um ponto de vista e vai se perder. Você recebeu meia verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existem irmãos se brigando até hoje, que se batizam em nome de Jesus, segundo Mateus 20, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo Mateus 28, ou é em nome de Jesus, como era no livro de Atos. Porque no livro de Atos, claramente se diz que era em nome de Jesus. Em Mateus 28, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, irmão, a Bíblia se contradiz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não se contradiz? O que significa isso, irmãos? É simples. Mateus 28 está falando uma cadeia de autoridade do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. E Atos fala em quem você é batizado. Romanos capítulo 6. Você é batizado em Jesus Cristo. Então não tem problema nenhum, irmão, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Os dois assuntos são complementares. Alguém ficou com um, alguém ficou com o outro, para se brigar entre si. Mas se você conhecer um bom comentário, ou algum irmão maduro que conhece e olha os assuntos, unificando a Escritura como uma coisa só, e não fazendo ela brigar entre si em nenhum assunto, você vai ser muito ajudado por isso, conferindo as coisas, para que a sua carreira não seja interrompida.
para que você não corra em vão. Existem irmãos que caíram em erros teológicos e permanecem anos neles. Cuidado, irmão, para que você não seja um desses. Amém? Seguindo aqui, o legalismo e a libertinagem nos impedem de correr a carreira. Nós estamos sempre indo num centro de recuperação, irmãos, e uma das coisas que eu vejo lá é que a maioria das pessoas que lá se encontram, que eram filhos de crentes, da época que muitos de nós aqui eram crianças, e que iam jogar uma bola com os amigos, quando chegavam em casa, levavam uma surra dos seus pais. Ou não tinha televisão em casa, ele assistia no vizinho. Quando ele chegava em casa, tomava uma surra, porque estava assistindo televisão. Ou a menina cortava a pontinha do cabelo, e agora aquela pontinha do cabelo dela ia estar guardada numa gaveta no céu, e ela não ia entrar no céu porque ela cortou a ponta do cabelo. E outro não ia entrar no céu porque usou uma bermuda. Os irmãos talvez conheçam muito bem isso. E a maioria dessas pessoas que você entra em contato com elas, você vê que ela tem dificuldade psicológica. Ela tem dificuldade com Deus, com quem é Deus. Ela tem dificuldade de entender o caráter de Deus. Que Deus não é como o pai dela, que chegava em casa e ele tinha jogado uma bola com os amigos e o pai dele quebrava ele de varada, irmão. Deus não é assim. Mas eles têm uma dificuldade, porque a consciência deles se tornou fragilizada por causa do legalismo. Eles se tornaram pessoas que não conseguem se relacionar. Muitos deles caem em drogas, em álcool, prostituição. São pessoas instáveis, não sabem se firmar em nada. Por quê? Porque aquilo infectou eles como uma doença psicológica. A mente deles é fragilizada. Tudo é pecado para eles. Tudo é errado. Nós fomos visitar um menino que vê um filme cristão, era errado para ele. Porque um dia disseram para ele que toda imagem era uma imagem do diabo. Deus nunca tinha mandado fazer imagem. Então se tu olhava para a TV, era melhor tu fumar pedra do que tu ver um filme cristão. Então, se você se tornar alguém, como diz o irmão Délcio, reto como um cano de espingarda, você vai ser vazio como um cano de espingarda. Tudo é errado para você. Ou é 8 ou 80 para você. Não há direção espiritual para você. Você pensa que tudo que você é proibido para você é proibido para os outros. Você não entendeu o Evangelho. Você não está sendo guiado pelo Espírito. Para você muitas coisas não são boas e te causam ruína. E para seu irmão não são, não tem problema nenhum. Nós não fazemos uma cartilha de normas sobre muitas coisas, irmãos, que a religião faz. Os irmãos lembram do exemplo que a gente sempre dá aqui, daquele irmão que se converteu no monte e não sabia nada do Evangelho. E diz que ele tinha um costume no inverno de esquentar o vinho e mandar para dentro. Só que o problema dele era, todas as vezes que ele esquentava o vinho, ele nunca se contia. Ele sempre tomava muito vinho e ficava embriagado. E daí, como ele se converteu, o irmão foi viajar, ele ficou esperando o irmão voltar, para o irmão explicar para ele, é errado tomar vinho ou não? Mas disse que quando ele ia tomar, ele ia dar graças com a esposa, e daí ele não conseguia orar. Ia dar graça, daí ele já olhava para a esposa e dizia, será que é errado tomar vinho? Daí a esposa também não entendia, né, irmão? Dizia, você não perguntou para o irmão? E agora? Daí eles decidiram não tomar até o irmão conversar com eles. Aí encontrou um irmão na cidade e disse 2 palavras para o irmão, paz, irmão. Primeira frase. Segunda, é errado tomar vinho? Irmão, se fosse um irmão legalista, ia dizer para ele assim, ó, é errado e tu vai para o inferno. Mas como era um irmão espiritual, sabe qual foi a resposta do irmão? Por quê? Tu está me perguntando isso.
Aí ele disse assim para o irmão, ele, sem saber nem quem era o Espírito Santo, mas ele realmente recebeu o Senhor de verdade. Ele disse para o irmão assim, porque o chefe dentro de mim disse não. Aí o irmão disse para ele assim, então ouça o Espírito. E é assim que nós fazemos com alguém que é novo, irmão. Se você é mais velho, você leva o irmão a ouvir o Senhor que habita nele. Você não coloca um fardo sobre as costas dele. Isso faziam os fariseus. Colocavam fardos que nem com o dedo eles queriam movê-los. E faziam dos homens duplamente filho do inferno mais do que eles. Não faça isso, irmão. É errado tomar vinho? Aí os irmãos vão perguntar depois da reunião para mim, e agora, irmão? Pode ser que para você seja, irmão. Pode ser que para mim não seja. Pode ser que para outros seja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a nossa cartilha é que aqui ninguém toma vinho. É assim, irmão? E o Espírito? E o Espírito que governa a vida de cada um? E você pode levar isso para qualquer exemplo que você está colocando fardo sobre o ombro de outros irmãos, impedindo que os irmãos ouçam o Espírito. Na verdade, muitos homens hoje têm trabalhado com aquele sistema de ensinar pessoas e discipular, mas têm se tornado dominadores dos irmãos, porque fazem com que eles não ouçam o Espírito e ouçam suas decisões. Você não sabe o que é melhor para o irmão, e você não governa a vida de ninguém, irmão. Isso é legalismo. Isso não é o Espírito. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E se você se tornar legalista, você não vai dar atenção ao Espírito de Deus e vai impedir isso de você correr a carreira. Então nós precisamos prestar atenção, irmãos, no Espírito de Deus. Amém? O legalismo, e leia a carta aos Gálatas. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Para onde Cristo nos libertou, irmãos? Para a liberdade. Quando alguém pergunta alguma coisa para você, irmão, você pergunta se ele já falou com o Senhor dele, porque você não é o Senhor dele. Você pergunta se ele falou com o Senhor dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele tem um Senhor sobre a vida dele. Ele tem o Espírito. 1 João 2,27, irmãos. A unção que está em vós, permanece em vós, e vos ensina todas as coisas. E não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque ela permanece em vós e é verdadeira e não falsa. Será que não precisa de ensinamento na igreja? Não é isso que esse texto está falando, irmãos. Está falando que existem áreas da vida dos crentes que eles são sempre governados pelo Espírito. Não é que eles não tomam conselho, mas eles ouçam o Espírito. Ouça o Espírito, irmão. Amém? Ouça o Espírito pela palavra de Deus. Isso é libertação. Isso vai fazer com que você avance e a sua carreira seja eficaz. E também você pode cair para o outro extremo. Sabe qual é o outro extremo? Ninguém manda na minha vida, irmão. Eu faço o que quero. Isso também vai impedir você de prosseguir. Você deveria acrescentar na sua frase a seguinte palavra: ninguém manda na sua vida, nem Deus. É isso que você deveria acrescentar na sua frase. Porque em verdade é isso que muitas vezes nós falamos, irmãos. Eu que sou dono do meu nariz, ninguém manda na minha vida. E a Bíblia diz que tem alguém que manda na sua vida. Amém? Quem manda na minha vida? Quem é esse, irmão? O Senhor que você recebeu. E não há salvação, irmão, sem senhorio. Leia um artigo do Tozer sobre isso. Não há salvação sem senhorio. Alguém que não recebeu Cristo como Senhor da sua vida não é salvo. Porque a Bíblia diz que para você ser salvo, você tem que, em verdade, confessar Cristo como Senhor. E no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi para isso que ele morreu e ressurgiu. Então, nem legalismo, nem libertinagem. Isso vai te impedir de correr a carreira. Filipenses, nós já estamos acabando já.
Depois, se algum irmão quiser esse esboço, a gente pode providenciar. 2,14. O que impede você de correr a carreira cristã? Irmãos, a nossa língua nos impede de correr a carreira cristã. Muitas pessoas se reúnem com o seguinte hábito: falar dos outros, falar das pessoas que não estão presentes. E se você faz isso, você está parado na sua fé. E pode ser que daqui, quando você tiver 60, 65 anos, você vai estar no mesmo estágio. Porque o primeiro degrau daqueles 14 salmos do Cântico dos Degraus é: lide com a sua língua, trate a sua língua. Trate esse animal peçonhento que tem a sua toca entre os dentes. A língua, a fera mais terrível. Se você quer crescer e você quer avançar na caminhada cristã, 2,14 de Filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas. 15, irmãos, para quê? Para que você vai fazer tudo sem murmurações nem contendas? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Não é interessante você achar a palavra sincero aqui, irmão? Porque alguém que fofoca, ele fala dos outros, porque ele não é sincero em falar aquilo para a pessoa. Mas se você não fofoca, não murmura, então você vai se tornar alguém irrepreensível e sincero. Você vai realmente manifestar a Deus, vai ser um filho de Deus, inculpável. Não importa como os outros fazem. Você tem muito parente que fala dos outros, chega aquela reunião de senhoras assim, né? Aí elas começam a falar da família da primeira, aí depois pula para a família da segunda. Se estão em 5 juntas, então tem a família das 5 para falar. Mal, né, irmãos? Estou falando, murmurar. Aí fala da família dessa, acabou dessa, fala dessa. Acabou dessa, daí essa fala dessa. Acabou dessa. Gostava muito do meu pai. Meu pai chegava numa reunião dessa, uma reunião do mal dessa, ele dizia: vocês não têm nada melhor para fazer do que falar da vida dos outros? Meu pai tinha essa coragem. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente salva as pessoas tendo coragem assim. Para que você se torne irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se os outros fazem, irmãos, não é para você. Não é lugar para você. Não é conversa para você. Amém? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E você pode usar isso negativamente. Por que ninguém vê a luz de Cristo na sua vida? Porque você fala, murmura e contenda. E por isso Cristo não se manifesta. E se você não murmurar, não falar mal, não contender, Cristo se manifestará na sua vida. Você vai ser filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, e vai resplandecer como luzeiro no mundo. Vai preservar a palavra da vida. Amém, irmãos? E os benefícios, e nós concluímos com isso, de concluir a carreira. Um deles nós citamos no começo aqui: ganhar a Cristo. Quando você considerar isso, você sempre vai ter uma balança diante dos teus olhos, onde num lado está Cristo, no outro, todas as outras coisas. Aí, qualquer coisa que você botar no lado da balança que não é Cristo, não tem peso para ficar mais evidente que Cristo. Então você sempre vai escolher por Cristo. E se você correr a carreira cristã, o maior prêmio que você vai ganhar é a Cristo. Vale a pena, irmão, ganhar a Cristo e prosseguir em Cristo, ganhando a Cristo.
Vale muito a pena. Nós que conhecemos pessoas mais velhas que entregaram e doaram sua vida a Cristo, nós vemos que se tornaram pessoas maravilhosas, que manifestam Cristo, que têm Cristo, têm realidade. Você tem prazer em estar perto dessas pessoas. E no fim, nós vamos ganhá-lo. Nós vamos conhecê-lo. Não de ouvir falar, irmãos. Conhecê-lo experimentalmente. Conhecer sua palavra. Ter ela depositada em nós. Ela viva dentro de nós. O que o Isa falou na oração dele no começo da reunião. Eficaz. Capaz de julgar os pensamentos e as intenções do teu coração. Capaz de discernir o que é da carne e o que é do Espírito. Nós vamos conhecer a Cristo. E 2 Timóteo capítulo 4, e nós encerramos. Nós não vamos precisar ficar em dúvida se nós temos ou não galardão, mesmo antes da nossa partida. Se você, a partir de hoje, decidir por andar com Cristo e querer ganhar a Cristo, prosseguir na carreira cristã, eu garanto para você que na sua velhice, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai ter certeza da sua coroa. Eu já ouvi falar de muita gente morrendo, gritando, desesperado, clamando por pessoas que não pediu perdão. Até o próprio Gerson vai lançar um livro que tem relatos de duas partes, de homens que morreram sem Cristo e as suas últimas palavras, e de homens que morreram com Cristo e suas últimas palavras, porque só há essas duas formas de morrer. E morrer sem Cristo, irmãos. Agora Paulo foi alguém que antes da sua partida, capítulo 4, 2 Timóteo, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E ele diz, ele está vivo aqui, irmãos. Não é interessante que às vezes a gente cita isso relacionando-se com o morto? É o próprio Paulo que está falando isso sobre ele mesmo. E ele concluiu a sua obra. E ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Ele tem uma fé inabalável. E ele tem, já agora a coroa da justiça me está reservada. Essa é uma garantia para você, para mim. Nós vamos caminhar nessa terra, nós vamos correr a carreira. E quando nós chegarmos no final da nossa vida, já velhinhos, se o Senhor não nos recolher antes, mas a hora que nós formos partir, o Senhor nos dará certeza que a nossa coroa está reservada. Por que está reservada? Porque combatemos o bom combate, porque acabamos a carreira. Não adianta, irmão, você colocar isso na lápide de alguém que não combateu o bom combate, que não acabou a carreira, que simplesmente morreu. Fica bonito até, mas se ele não acabou o bom combate, a única pessoa que tem autorização para fazer isso é você consigo mesmo. Quando você andar até o final da sua vida e ver, combati o bom combate. Eu concluí a minha carreira cristã e ainda tenho fé. Existem pessoas que estão com 60, 70 anos e eu ouvi da boca delas, irmãos, será que o céu existe? Por que, irmão? Porque não guardou a fé. Porque a fé se foi. Perdeu a fé. E daí você vai poder dizer, que bênção, meu irmão. É um benefício que está disponível para você e para mim. Não é para hoje. É para lá, para o final da nossa vida. Amém, irmãos? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé.
Que essas palavras, irmãos, possam motivar-nos a completar a carreira, a qualquer custo, como um atleta que em tudo se domina. Estes, para herdar uma coroa corruptível, nós, a incorruptível. Isso aqui não é para super-homem, irmãos. O Senhor deixou disponível para todos os crentes. Amém? Não é só para super-homens. Gigantes espirituais. Eu não acredito que o Senhor desejasse gigantes espirituais. Eu acredito de verdade, irmão, irmã, que o Senhor desejava que todos os crentes fossem gigantes espirituais. Porque foi isso que Ele deixou para eles. Os que nós chamamos de gigantes espirituais foram aqueles que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. E isso não está longe de nós, de nenhum de nós. Não pense que você é incapaz, que a sua mente não é mais capaz. Não pense nada disso. Não está longe de nenhum crente ser alguém que alcançou a medida de Cristo que necessitava para a sua vida. Nem de você, nem de mim. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, então. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças por esta noite, Senhor, em que a Tua palavra foi ministrada e pedimos que, pelo Senhor, aquilo que é do Senhor fique nos nossos corações. Ajuda-nos a combater o bom combate, Senhor, a concluir a carreira, a guardar a fé. Que possamos verdadeiramente, é a nossa oração, Senhor. Sabemos que haverá muitas circunstâncias a favor dessa oração. Nós desejamos chegar à nossa velhice e ver, Senhor, que o Senhor produziu em nós realidade espiritual. E verdadeiramente, Senhor, poder realmente falar de nós mesmos dessa maneira. Que aquilo que nós tínhamos em vida para fazer, nós concluímos. Pela graça de Cristo. Na total dependência de Cristo. Nós nos colocamos na Tua presença e oramos por todos os irmãos que estão conosco, que o Senhor nos ajude a avançar no pleno conhecimento de Deus e rumo à maturidade espiritual, Senhor. Sabemos que o Senhor usará as circunstâncias, Tua palavra, a cruz, Teu Espírito Santo, para produzir isso em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.